eu sei que você gosta de operar suporte e resistência, então eu preciso te dar esse alerta. Hoje você vai aprender não um, não dois, não três, mas 4 princípios para ter bons resultados operando suporte e resistência. Quem já tem vivência dentro desse mercado sabe que você operar suporte e resistência da maneira correta já é fundamental, já é suficiente muitas das vezes para você ter resultados positivos aqui dentro. Então, o básico bem feito, fazendo a parada da forma correta, você consegue ter resultados agora aplicando princípios que fazem você funcionar dentro do suporte e resistência. E é esse o objetivo aqui com você. A primeira dica que eu preciso que você comece a observar, ou seja, o alerta, é exatamente o corpo das velas. Como assim, Edson, corpo das velas? Vamos lá para um desenho simples. Imagina um cenário aqui onde as velas estão vindo chegando numa zona de resistência, beleza? Uma zoninha de resistência, e essa zoninha você tem que observar como essas velas estão chegando, o tamanho do corpo dessas velas, porque é esse tamanho que vai te mostrar se aquela zona vai romper ou não aquela zona de resistência ou de suporte. Preste atenção, quando eu digo o corpo da vela, é para você olhar o padrão desses corpos, porque muitas vezes a gente deixa de observar que elas vêm aumentando e a gente não percebe. Como assim, Edson? Deixa eu fazer o desenho novamente aqui, ó. Imagina que ele tem uma zona de resistência e o preço dos candles vem aqui, ó. Vem aumentando, mas suavemente aumentando, assim, ó. Aí você quer buscar aqui, ó. Mesmo que aqui venha deixando pavio, mas os corpos, por probabilidade, por padrão, ele já vem aumentando. E isso vai te dando o sentimento de que o próximo candle provavelmente vai ter o quê? O tamanho do corpo um pouquinho maior. E com isso, muitas vezes não vai dar na sua zona e vai romper a sua zona. Então é um processo que você tem que observar na hora de você executar a sua operação. Porque senão mas é muito prático você deixar isso passar. Pense como isso é prático você deixar isso passar. Principalmente que quando esses corpos e as velas anteriores vêm deixando pavio, é uma forma de você identificar, poxa, as velas anteriores estão deixando pavio, dá para poder entrar ali. Porém, como os corpos vêm aumentando, muitas vezes a gente leva lojas num suporte e numa resistência sem saber o real motivo, né? Basicamente isso. Então aqui, ó, nessa situação onde o preço vem trabalhando aqui, ó, tá aqui bonito, beleza, tá aqui respeitando, aí desceu aqui, aí depois veio novamente e o preço vem aumentando os candles aqui, ó. E aí você observar esse pequeno ponto. Edson, quando eu posso pegar aqui? Cara, se ele basicamente fizer esse movimento aqui, ó, se ele fizer esse movimento aqui de quebrar o padrão, ou seja, mudou de cor, deixou o pavio aqui em cima, tal, vem deixando o pavio em cima e mudou, vem as velas anteriores veio deixando pavio, preste atenção, velas anteriores deixando pavio e logo em seguida, apesar de estar aumentando de tamanho, você basicamente quebrou o padrão com a vela vermelha. Logo, se a próxima vela vir buscar aqui, poderia ser uma entradinha legal aqui na nossa resistência, beleza? Então é esses pontos. O primeiro princípio que eu quero que você observe quando você estiver operando suporte e resistência é exatamente esse. Se o padrão dessas velas vem com o corpo aumentando ou não. E se tiver, vocês podem esperar a quebra desse padrão para poder entrar nessa oportunidade. Este ponto aqui poucas pessoas observam quando estão operando. Principalmente quem está começando, dificilmente olha isso. O histórico das velas. Como as velas estão se comportando no momento que você vai operar. Principalmente no horário que você está operando. É uma parada que você precisa analisar. Porque muitas vezes você leva a loja porque o mercado fez algum movimento abrupto, ou seja, saiu do ciclo natural. E como é que você observa isso, Edson? Você observa isso basicamente analisando o histórico das velas daquele par para saber o tamanho, como a gente falou no princípio passado, para saber o movimento, para saber o modelo geral daquele par em si. Para quando chegar numa zona, você souber se aquilo ali é basicamente uma oportunidade ou uma trollagem, ou seja, um possível rompimento de zona. Então, o que eu anotei aqui foi exatamente esse, o histórico. Então, o que significa isso? Esse histórico não precisa olhar muito tempo, não. Imagina que estamos aqui, ó, neste momento aqui, beleza? Então, neste momento aqui, eu vou olhar o tamanho médio das velas, qual o pace delas, qual o tamanho dessas velas em geral. Se são velas grandes, são velas pequenas. Por quê? Porque quando eu for pegar minha operação, se a média das velas é essa daqui, a média das velas está sendo uma, eu preciso que, quando chegar na minha zona
de resistência, quando chegar na minha zona de resistência ou de suporte, ela esteja no mesmo padrão, beleza? Edson, isso quer dizer que eu não posso pegar uma vela que tem o pavio ou uma vela gigante esticada? Depende, porque provavelmente, deixa eu botar até aqui no par, provavelmente isso pode ser um indício de rompimento para você, provavelmente, beleza? Deixa eu ajustar aqui para você. Imagine esse cenário aqui, onde as velas aqui estão trabalhando nessa região, beleza? Tamanho aqui padrão, está sendo esse. E aí você quer buscar numa zona de suporte aqui, vamos supor uma zonazinha de suporte interessante, e essa vela veio esticada desse jeito aqui, desse tamanho aqui. Você observa que para o histórico, analisando o histórico, esse histórico mostra aqui um tamanho médio daquelas velas. Se vir uma vela basicamente fora do padrão, ou seja, um tamanho maior, mesmo que chegue no tempo de operação que você escolhe, tudo mais, tem uma alta probabilidade de ser rompimento. Por quê? Porque se ele não fez esse movimento anteriormente, se ele não fez esse movimento anteriormente, isso significa o quê? Significa que ele está ganhando bastante força para tocar naquela zona de suporte ou na zona de resistência. Então, observe se as velas, o histórico dessas velas. Se são velas pequenas, então você espera que quando tocar na sua zona de suporte ou resistência, siga o mesmo padrão. Se for velas grandes, a média geral, você vai olhar que quando toque também seja uma distância interessante para você pegar ali uma possível retração de vela. Então, o histórico que você olha é exatamente aqui, ó. Por exemplo, se eu estivesse operando aqui agora, eu olharia daqui para trás, ó, mais ou menos aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. Simplesmente só esse trecho aqui. Só essa partezinha aqui. No tempo gráfico que eu estou operando, no caso 5 minutos. Eu olharia só esse trecho aqui assim. Basicamente aqui umas 2, 3 horas para trás para ver se a média dos preços, a média dos valores dos candles, perfeito? E eu gravando aqui meu rosto, esqueci de gravar a tela, né? É exatamente essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó. 2 horas para trás, nada mais, nada menos, e a seguiria exatamente esse padrão para poder ver o tamanho das minhas velas padrões daquele exato momento. Olha aqui um exemplo de uma entrada que eu fiz hoje e mostrei lá no Instagram, passo a passo, explicando, detalhando sobre ela. Olha aqui, eu vou botar aqui um exemplo, explicando, ó, uma entradazinha que eu peguei numa região, você veja que o tamanho médio das velas tá aqui padrão, não muito grande, não muito pequena, tá no padrão médio. E essa vela esticou no ponto exato, chegando exatamente no tempo legal, num período legal, tudo perfeitamente do jeito do meu operacional. É só entrar. Então aqui no Instagram eu compartilho muitas dicas, ó. Outra operação que eu fiz hoje, exatamente o nível de Soros aqui, ó. Você vê o tamanho médio das velas anteriores deixando pavio. Você tem que entender esse conjunto da obra, que com certeza isso faz toda a confluência. Nesse exemplo aqui, eu não estou pegando operacional de suporte em existência, mas isso aqui serve para qualquer coisa que você tiver operando, beleza? Então já segue aqui o perfil, ó, vai estar aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha lá no perfil que eu compartilho aqui dicas, estratégias, várias coisas aqui para você estar evoluindo. Você viu o gráfico que eu estava operando, né? Então é um gráfico roxinho, um pouquinho diferente da maioria das pessoas. Eu mudei aqui as cores. Essa aqui é a plataforma que eu utilizo, muita gente acaba me perguntando, é a Pocket Option, a corretora que eu tô gostando pra caramba, e eu vou deixar aqui na descrição o link de cadastro para você conhecer ela. Cara, a novidade dela aqui agora, ó, ela tem o sininho, tá vendo o sininho? Antigamente não tinha. Era o pior benefício, mas o pior desvantagem dela é que não tem sininho. Agora tem esse sininho e ajuda muito nas minhas operações. Eu utilizo ela porque ela não tem delay, rápido, tranquilo. Eu gosto pra caramba, é a melhor, até o momento, é a melhor corretora que eu uso atualmente. Aqui embaixo vai ter o link de cadastro dela. Pega esse novo conceito aqui, nosso terceiro princípio, zona de equilíbrio. É um argumento, é uma zona onde quando você observa essa zona sendo formada, tanto no operacional para quem opera M1, tanto para quem opera M5, retração, ou M1, reversão ali próxima à vela, isso é a zona de equilíbrio, ou seja, uma zona que tá acontecendo isso, depois que ela sai dessa zona de equilíbrio, cara, é grande probabilidade de rompimento. Grande probabilidade de rompimento e grande probabilidade de respeitar um pullback da vida. É grande probabilidade de rompimento e grande probabilidade de respeitar um pullback da vida. Vamos lá. Zona de equilíbrio. O que é essa zona de equilíbrio? Em outras palavras, a zona de equilíbrio nada mais é do que, deixa eu até botar aqui, cadê? Zona. Ó, essa zona de equilíbrio são zonas onde o preço ficou acumulado. O preço ficou acumulado, ou seja, estamos numa zona de resistência, suporte e resistência. Vamos supor que a gente está aqui, ó, numa zona de suporte e resistência. Suporte e resistência. Beleza? Você está lá buscando na sua zona de suporte e resistência, operando perfeitamente, tudo bonito. E aqui antes ele faz isso, ó. Começa a ficar assim, ó, acumulando aqui, ó. E aí você quer pegar nessa resistência aqui, né? Ou nesse suporte aqui, né? Após isso, o que é que vai acontecer? E ele vir buscar aqui agora, na sua zona de resistência, a grande probabilidade de rompimento vai ocorrer. A grande probabilidade
probabilidade de rompimento vai ocorrer. Por quê? Zona de equilíbrio, essas zonas aqui que eu estou mostrando, essa zona de equilíbrio, essa zona aqui, ó, é uma zona de equilíbrio, uma zona acumulada. Elas nada mais, nada menos que em tempos gráficos maiores são zonas de indecisão. São basicamente no gráfico de 4 horas, isso aqui provavelmente é um candle doji ali, um candle pequenininho com pavio grande. Normalmente é isso que acontece. E aí depois que elas saem dessas zonas, a tendência dela tomar uma direção é muito, mas muito alta. Então o que é que você vai fazer? Isso ocorre em todos os níveis. Quando eu digo todos os níveis, é basicamente que ele vai ocorrer no macro e no micro. Ou seja, se você está no tempo grande, acontece, no tempo pequeno também vai acontecer. Isso em termos práticos. Se você opera M5 e M1 faz um tipo de negócio desse, você vai levar loja uma retração de M5. É claro, é clássico. Se você está operando M5, ele está na zona lateral, está na zona acumulada, ele saiu dessa zona e foi buscar seu suporte e resistência, você vai levar um loja na sua suporte e resistência. Pegou dois conceitos, né? Pegou o conceito que eu falei agora de M1, né? Talvez você não entendeu o que eu falei. Isso aqui só quem avança entende de verdade esse conceito que eu acabei de falar. Eu te falei que imagina que isso aqui você está em M5 operando retração e aqui, ó, isso aqui aconteceu em 1 minuto. Em 1 minuto ficou assim, ó. Em 1 minuto ficou assim e depois veio buscar a sua zona lá em cima, em M5. Quando você vai entrar aqui, você vai e leva um loja, porque a chance de rompimento aqui é muito alta e a chance dele respeitar um pullback aqui, ó, é muito, mas muito possível e provável de acontecer. Então, atenção. Aqui foi um exemplo, ó. Acumulou. Imagina que aqui tinha uma zona, né? Aqui tinha uma zona de resistência. Basicamente, ó, saiu dessa zona, ó, dispara. Ele dispara, ó. Tocou aqui, depois subiu. Tá vendo que respeitou o pullback? Acabou respeitando o pullbackzinho, ó. Respeitou o pullback de zona, ó. Tocou e depois subiu. Então, a acumulação, zona de equilíbrio é o nosso terceiro princípio. O quarto princípio aqui é fundamental e funciona para qualquer operacional, principalmente para quem opera retração de M5, para quem opera retração de vela, para M1 provavelmente também, mas principalmente para retração de M5, que é o movimento dela, né? Você precisa saber o movimento que a vela faz. Esse movimento é muito, mas é muito importante. Temos uma zona de suporte ou de resistência. Cara, esse movimento é a decisão. É o que diferencia quem opera Forex para quem é bom de operar gráfico, que é opções binárias. Quem é bom de opções modela e basicamente domina o movimento de vela. É necessário. Se a vela ficou parada aqui. Tá lá tudo perfeito a zona para você entrar e ela ficou parada por muito tempo nessa zona. É um indício de chance de rompimento quando ela for aqui. Porque ela ficou muito tempo parada, provavelmente nos 5 segundos, 10 segundos. Se você passar o tempo gráfico para 5, 10 segundos, vai ter um bocado de dojizinho assim, ó. Um bocado de dojizinho assim, ó. Assim mesmo, ó. Assim mesmo. Eita, você não tá vendo, né? Assim, ó. Assim mesmo. Vai ter um bocado de dojizinho assim, ó. Dojizinho. E depois, quando for buscar, vai fazer isso, ó. Pra buscar lá na sua vela. Esse movimento aqui provavelmente vai dar loja. Na sua suporte e resistência. Então, quando a vela estiver paradinha, você não pega. Parada, você não pega, entendeu? Parada, você não pega. Agora, o movimento ideal é aquele movimento onde a vela, basicamente, deixa eu limpar aqui. Basicamente, vai fazer um movimento de subiu e desceu. E esse movimento aqui, ó, vai estar deixando o pavio aqui assim, ó. Vai estar deixando o pavio e você vai estar olhando esse pavio sendo formado. Então, esse é o movimento ideal. Se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver a entrada que eu acabei de mostrar para você, onde basicamente eu mostrei exatamente isso. Mostrei uma entrada que eu fiz e essa entrada ele estava se movimentando assim, ó, subindo e descendo. Esse é o movimento ideal. É o movimento que você espera para qualquer tipo de entrada, principalmente para quem opera retração de vela. Para você que chegou até esse exato momento, você é um campeão. Eu fico muito feliz de verdade e é para você que eu faço esse tipo de conteúdo. Então assim, dentro desse canal você vai encontrar diversos conteúdos e a melhor forma de você crescer é absorvendo o conteúdo do canal. Se você quiser dar o próximo passo, se especializar, aqui embaixo vai ter links importantes. Aqui embaixo também vai ter meu treinamento Método Tavi, vai ter o treinamento gratuito que eu fiz aqui para você. Dá uma olhada aqui embaixo, vai ter uma playlist do treinamento gratuito. Se você quiser avançar uma coisa mais profissional, você vai encontrar o treinamento Método Tavi, onde eu ensino todas as minhas estratégias, exatamente tudo que eu faço. E além disso, suporte direto comigo para acompanhar você dentro do mercado. Então, espero você no próximo vídeo. Daqui a pouquinho, próximo aqui, ó, que vai rolar agora. Assiste aqui que é um conteúdo especialmente para você.